terceira série, tudo bem? Estamos de volta com mais vídeo aula. Professor Euler, professor de matemática, e hoje estaremos dando continuidade nos nossos estudos, tá? Então convido você a vir fazer parte aí de mais um dia de estudo, mais um dia de aula. Eu espero que você e sua família estejam todos bem, tá? Por quê? Porque nós precisamos que a energia sua esteja positiva, que seu dia seja maravilhoso e lindo, para junto aprendermos mais sobre matemática. E se tiver negativo, não esqueça de multiplicar por -1, porque ficará toda positiva a sua vida, tá bom? Bom, então o professor Euler vai estar hoje falando para vocês um pouco mais sobre o nosso conteúdo que complementa o vídeo da aula número 1, né? Onde nós falamos aí sobre o plano cartesiano, né? O plano cartesiano é mais um conteúdo aí da geometria analítica, né? Que eu falei para vocês aí na aula anterior. Bom, então nesse momento eu convido a você pegar o seu material, o seu livro, o seu caderno, a sua agenda para fazer as anotações da aula de hoje, tá? Não esqueça de registrar todas as informações no seu caderno para você ter aí um material de apoio, ok? Já registrou a sua frequência no diário eletrônico? Beleza, porque nós iremos começar a falar da nossa aula a partir de agora, né? Nesse momento estarei minimizando a minha tela para compartilhar para vocês a aula de hoje. Acompanhe aí a nossa aula. Vamos lá! Muito bem, aqui com a nossa tela já minimizada, né? Começaremos agora a explorar sobre o nosso conteúdo, tá bom? Terceira série. Então nesse momento já pegue seu material didático aí, o seu livro, o seu caderno e deixe tudo do seu ladinho porque você vai precisar, tá bom? Bom, para nossa aula de hoje começar, nós vamos estar dando para vocês a base de quais páginas vocês precisarão estar observando, tá bom? Começaremos a explorar da página 40 a 43. Vamos falar especificamente hoje, na aula de hoje, né, sobre ponto médio. Na última aula que nós tivemos, falamos aí sobre plano cartesianos, né? Falamos sobre as coordenadas em relação ao eixo, né? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Citamos também para vocês o número de quadrantes que divide o plano cartesiano. Falamos para vocês da distância entre dois pontos, né? E a distância entre dois pontos é determinada através aí da diferença, né? Entre o segundo e o primeiro ponto. Beleza. Dado esses conceitos, nós vamos dar continuidade hoje falando sobre ponto médio. Então, o ponto médio, ele vai ser dado através de uma fórmula também, tá? E essa fórmula, ela vai ser utilizada para qualquer situação que envolva ponto médio relacionado em dois pontos. Bom, e como é que eu vou calcular, professor, o ponto médio? O ponto médio vai ser calculado pela soma da primeira ou da menor e da maior coordenada em relação ao ponto. Temos aqui, por exemplo, o ponto A e B, né? As coordenadas de A é 2 e 2 e B 8 e 6. O que quer dizer isso, professor? Na coordenada de A, do ponto A, nós temos 2 em x e 2 em y, né? Em B, 8 em x e 6 em y. Então, para calcularmos o ponto médio em relação a x, nós vamos encontrar o seguinte, que vamos fazer a soma de A, que nesse caso é 2, né? Mais o B, que nesse caso, o xb, né? Que nesse caso é 8. Então, 2 mais 8 vai dar 10. 10 dividido por 2 é 5. O que seria esse 5, professor? 5 é a distância, ó. É a distância, em relação ao ponto médio, é o número, né? Em que está relacionando a distância entre 2 e 8. Observem aqui, ó, com a parte vermelha do gráfico, que nós temos a distância aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Nós temos quantos espaços aqui, ó? 1, 2, 3. Temos 3. Então, 3 é a nossa distância desse ponto aqui, ó, né? De 2, né? Até o 5. E de 5 a 8 também temos 3. Se você pensar dessa maneira, vamos pensar assim em média, né? Ponto médio. Como é que a gente calcula a média aritmética? A gente soma a quantidade e divide pela quantidade de itens, correto? Então, nesse caso aqui, ó, não é diferente, né? Só que lembrando que nós vamos calcular apenas de 2, né? Ah, professor, mas se for de triângulo? Bom, de triângulo já vai ser outra situação. Mas nesse caso aqui, ó, do plano cartesiano, nós vamos ter dois pontos, né, em comum. Nesse ponto a gente vai fazer o cálculo. Só lembrando que o ponto médio, né, vai gerar uma coordenada. Qual seria a coordenada aqui, professor?
A coordenada seria 5 e 4, certo? 5 e 4 seria minha coordenada. Ou seja, ó, 5 e 4, 5 no eixo de x e 4 no eixo de y seria meu ponto médio, correto? Então, é assim que a gente vai fazer o cálculo de ponto médio. Se você for acompanhar aí no seu livro didático, você vai ver a referência. Eu quero que você acompanhe, na verdade. Nós temos aí um exemplo, ou um exercício que eu vou utilizar como exemplo, para ajudar você a entender o conteúdo. Aí na página 41, eu quero que você acompanhe aí para você ter uma base de como é que a gente vai fazer o cálculo, tá bom? Página 41, o exercício aí é 1, né, a letra A, vamos lá fazer. Ok, já está com seu material aí, né, com seu livro didático, página 41. Temos a seguinte questão, ó. Determine as coordenadas do ponto médio M do segmento AB, sendo letra A. Nós temos aí a letra A. Ó. Vamos lá para a letra A. A primeira questão, letra A. As coordenadas nós temos 3 e 7 e B menos 5 e 9, correto? 3 e 7 menos 5 e 9. E agora, professor, o que nós precisamos fazer? Nós queremos encontrar aí, ó, o ponto médio M, né? Queremos determinar o ponto médio M. Ah, mas o senhor acabou de falar uma fórmula. Qual é a fórmula? Bom, nós vamos utilizar como XM, né? E YM. Então, XM vai ser o X1 mais o X2, né? Dividido por 2. E o YM, que é o ponto médio de Y, vai ser Y1 mais Y2, né? Se formos identificar aqui, ó, quem seria o X1, professor? X1 seria 3. Quem seria o X2? Seria o menos 5. Quem seria o Y1? O 7. E quem seria o Y2? 9. Correto? Tranquilo? Beleza. E como é que eu vou fazer? Bom, vamos lá passo a passo, né? Você vai encontrar o ponto médio de X, né? Primeiro aqui em X. Então vai ser X1 mais X2 dividido por 2. Quem é X1? É 3. Mais, né? Quem é X2? Menos 5, tá bom? Bom, agora nós temos uma soma aqui, ó, 3 mais menos 5 dividido por 2. Como nós temos uma soma e os sinais são diferentes aqui, ó, nós temos que fazer o jogo do sinal, né? Lembra do jogo do sinal? Então, fazendo o jogo de sinal, nós vamos ter 3, né, mais com menos dá menos, né? 3 menos 5 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 2, xm é igual a menos 1. Então, o nosso ponto médio aqui, ó, em M é menos 1, certo? Calculamos aqui o ponto médio em um eixo de X, né? Agora vamos calcular no eixo de Y. Mesma fórmula, né? Nós temos Y1 mais Y2 dividido por 2, correto? E vamos fazer o cálculo da mesma maneira. Ó. Quem é Y1? O Y1 é 7. Quem é o Y2? É o 9. Então, somando 7 mais 9, né? Nós vamos encontrar, dividido por 2, vamos encontrar quanto? 16, né? 16 dividido por 2, YM igual a 8. Fácil, simples e muito prático, né, pessoal? Então, o que está faltando agora? Bom, está faltando nós representar agora a coordenada do ponto médio, né? Então, a coordenada vai ser M igual a menos 1 e 8, certo? Aí, nós finalizamos aí o exercício, né, na letra A. Observe que foi bem simples, né? Basta você somar aqui, ó, esse primeiro elemento com esse e esse segundo elemento com esse, né? E depois encontrar aí a coordenada, identificando aí no ponto, correto? Tranquilo? Alguma dificuldade? Eu espero que não, né? Então vamos lá. Agora vamos fazer aí da letra B, né? Temos aí a letra B, o próximo exemplo, vamos lá. Copia aí no livro de vocês, vamos para a letra B. A letra B, temos o ponto A é 0 e 10 e ponto B 4 e 0. Mesma coisa, ó, x1 é 0, x2 é 4, y1 é 10, y2 é 0. Fazendo a soma, vamos encontrar primeiro o valor de A, né? Então a média de A. Então o xm, que nesse caso seria o xa, a média deles vai ser x1 mais x2 dividido por 2. Nesse caso, xm, no caso a média em relação a m, é igual a 0 mais 4. Ó, 0 mais 4 é igual a 2. Né? Quanto é 4 mais 0? É 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então a média aí no eixo de x é 2. Né? Agora vamos calcular o eixo de y. YM, né? O ponto médio é YM. Então, mesma coisa, ó, Y1 mais Y2 dividido por 2. Fazendo a substituição, nós vamos ter 10 mais 0 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5, né? Agora falta a nossa coordenada. Nossa coordenada é 2 e 5. Ponto médio 2 e 5. Tranquilo? Beleza? Agora nós vamos falar, já que nós damos dois exemplos aqui para vocês, né? Demos aí 2 exemplos. Vamos para o próximo conteúdo, né? Que vamos falar aí sobre a bissetriz, né? Coordenadas do baricentro de um triângulo, tá bom? Acompanhe aí na página de número 41. Bom,
na coordenada aí do baricentro de um triângulo, vamos ter uma outra fórmula, tá bom? E essa outra fórmula, é claro que para somar um triângulo, você sabe que um triângulo tem 3 lados, né? E o triângulo ele vai ser a soma, né, dos 3 lados dividido por 3. Então, nós vamos determinar aí a média. Então, por exemplo, nós temos aqui essa fórmula, né? xg, que esse caso é o x1, né? A gente sempre modifica a fórmula, mas vocês podem observar aqui nesse caso é x1 mais x2 mais x3. A soma dos 3 lados dividido por 3, nós encontramos a média aí do baricentro, né, do triângulo, ok? A mesma coisa funciona para o YG, né? O YG nós vamos ter o YA mais YB mais YC dividido por 3. Para nós chegarmos a uma conclusão de como aplicar essa fórmula, eu gostaria de que vocês acompanhassem aí a segunda questão da página 41, que a resolução dela vai estar diretamente aqui envolvido com a resolução da coordenada do baricentro de um triângulo, tá bom? Acompanhe aí na página 41 a questão número 2 para nós fazermos a determinação aí do ponto médio. Vamos lá. Então, na página 41 nós temos assim, ó, a seguinte questão. No plano cartesiano, um triângulo ABC tem vértices nos pontos A, 4 e 1, B, menos 8 e menos 5, C, menos 4 e menos 3, sendo M, N e P os pontos médios, respectivamente dos lados BC, AC e AB, determine o comprimento das medianas, certo? Letra A, o comprimento da mediana AM, né? BN e CP. Bom, o que a gente vai fazer aí, professor? Nós vamos calcular primeiro aí o ponto médio em relação aos pontos dados, certo? Então, o nosso primeiro passo vai ser esse, ó. Nós vamos calcular as coordenadas dos pontos médios do lado do triângulo ABC. E como é que eu vou fazer isso? Ele deu a informação aí, ó. Ele deu A, B e C, né? Então, vamos lá fazer o cálculo. Ponto médio em relação a A, nós temos a coordenada. Qual é a coordenada? Menos 8, né? Em relação a M. Menos 8 e menos 4. Menos 8 e menos 4 em relação a M, né? Que nesse caso é ABC, tá? Então, ponto médio aqui, ó. Vamos lá. Menos 8 com menos 4 dividido por 2, menos 5 menos 3 dividido por 2. O que seria isso aqui, professor? Ó, vou identificar para vocês, para você não ficar perdido aí, tá bom? Quem seria esse menos 8 e quem seria esse menos 4? Menos 8 aqui, ó, é o ponto B, tá? E menos 4 nós temos o ponto C, certo? Então aqui, ó, menos 8 é de B e menos 4 é de C. Menos 5 é de B e menos 3 é de C. Então aqui nós temos a diferença, né? BC, correto? Então menos 8 com menos 4 vai dar quanto? Vai dar menos 12. Menos 12 dividido por 2 dá igual a menos 6, né? Eu fiz direto aqui porque você já consegue entender isso, né? Menos 5 menos 3 é igual a menos 8. Menos 8 dividido por 2 dá igual a menos 4. Então, o ponto médio aí em relação ao lado BC, nós temos, né? BC, o ponto médio é menos 6, menos 4, né? Agora, vamos fazer do próximo. Em relação ao lado AC. AC, né? Que nesse caso, substituímos aqui por N. Vai ser 4 menos 4, que vocês podem ver, ó, AC, o 4 é A e o menos 4 é C, né? 1 e menos 3 em relação a A e C, né? Agora, fazendo aí a soma, né? Temos 4 menos 4 é 0, 0 dividido por 2 é 0. E 1 menos 3 é menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Então, temos o ponto médio aí de N, né? Nesse caso, é o 0 e menos 1, as coordenadas. Só lembrando, olha aqui, ó. Esse lado aqui é a média do ponto do lado BC. Aqui é do lado AC. E agora vamos encontrar do lado B ou AB, né? Então, nós temos o ponto P, que seria 4 menos 8 e 1 menos 5, dividido por 2, né? 4 menos 8 dá igual a menos 4. Menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. E 1 menos 5 é igual a menos 4. E menos 4 dividido por 2 também dá menos 2. Observe que nós encontramos aqui os pontos médios dos 3 lados do triângulo, correto? M, N, P, né? Agora, nós temos a segunda parte, que é encontrar aí, ó, o que é isso aqui? É a distância, né, do ponto AM, né? A letra A, vamos encontrar aqui a letra A. Vou fazer a letra A e vocês vão continuar aí fazendo aí a letra B e a letra C, tá? Só lembrando, você vai precisar apenas pegar as informações que você tem aqui, ó. Então, a distância do ponto AM, ó,
do ponto AM, temos aí, ó, 4 mais 6 elevado ao quadrado. Só lembrando aqui, ó, que nós temos as duas medidas, né, em relação a 4 e n, né? 4 mais 6 elevado ao quadrado, mais 1 mais 4 elevado ao quadrado. Essa fórmula aqui, vocês lembram que é da distância, né? Ó, x1 mais x2 elevado ao quadrado, mais x1 mais x2, y2 elevado ao quadrado, certo? Bom, então fazendo 4 mais 6 vai dar 10, 10 elevado ao quadrado vai dar 100, e 1 mais 4 é 5, 5 elevado ao quadrado dá 25. E quanto que vai ser essa distância do ponto AM? Vai ser 100 mais 25, vai dar a raiz quadrada de 125. A raiz quadrada de 125, quando você fatora, vai ficar 5 raiz de 5, né? E essa aqui é a nossa primeira resposta. Lembrando que nós calculamos aí, ó, o comprimento da mediana AM. Agora você vai fazer do ponto BN e do ponto CP, tá bom? Como é que eu vou fazer? O mesmo processo. Você vai só substituir os valores aqui, ó, e fazer através da raiz quadrada, certo? Você vai fazer aí depois esses dois exemplos, né? A letra B e a letra C. Beleza? Conseguiu entender aí a relação ao triângulo? Se não conseguiu, não tem problema. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo está aí na página de número 42, né? A terceira questão. Vamos lá fazer a leitura. Um paralelogramo ABCD está representado num plano cartesiano de tal maneira que seus vértices são os pontos A, 1 e 5, B, menos 1 e 1, C, 2 e 4, D, XD e YD. Considerando que as diagonais AC e BC se intersectam nos pontos médios, determine as coordenadas do vértice D. Bom, queremos fazer aí a questão número 3, né? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que calcular, né, a coordenada do ponto médio M na diagonal AC. Essa aí é a nossa primeira parte, né? Bom, o que nós temos de informação aí? Ele disse o seguinte, que na diagonal AC nós temos o ponto A 1 e 5, né? E o ponto C 2 e 4. Queremos calcular aí a média, né, em relação ao ponto M, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a informação aí do ponto A e do ponto C, somar e dividir por 2, né? Que é o XM e YM. Então fazendo aí o XM, né, que é o nosso primeiro ponto médio em relação a X, X1 mais X2. Quem é esse X1, professor? X1 é o ponto A, né? Que nós temos aí 1 e o ponto C, que é 2, né? Então fazendo a soma desses dois pontos, vamos encontrar 1 mais 2, que vai dar 3, 3,5 é o nosso ponto médio, né, em relação aí a coordenada AC, certo? Agora, continuando, fazendo o cálculo agora do YM. O YM vai ser o Y1 mais Y2 dividido por 2, e o YM vai ser 5 mais 4 dividido por 2, que vai dar 9 sobre 2. Bom, encontramos os dois pontos médios aqui, ó, em relação à diagonal AC, né? 3,5 e 9,5. E agora, professor? Agora nós vamos ver, ó, que nós temos a média aqui, né? O ponto médio. Fazemos o seguinte: como M é o ponto médio de BD, nós vamos ter o seguinte. Olha aí, pessoal, acompanha aí, ó. Que o ponto médio vai ser XB mais XP. Quem é esse XB mais XP, professor? O XB nós já encontramos, né? E o XP, o XD que a gente vai encontrar. Beleza? Bom, então nós temos o seguinte, ó. Esse valor aqui, ó, tudo isso aqui é igual a quanto? A 3,5, né? Que é o nosso ponto XM. Quem é XM? Tá aqui, ó, 3,5. Então, substituindo 3,5, vai ser igual a menos 1. Quem é esse XB? XB, ó, é menos 1. Que nesse caso é o ponto ali, ó, em B, tá bom? Menos 1. Mais XD. XD ele não deu, né? XD nós temos que determinar. Então, XD dividido por 2. Observem aqui, gente, que nós temos aqui, ó, uma igualdade onde nós temos frações de mesmo denominador. Quando nós temos uma igualdade aí, uma operação com denominadores iguais, o que a gente faz? Simplesmente simplifica, né? Só sobra o numerador. Então o que vai resultar? Ó, 3 igual a menos 1 mais XD. Bom, queremos encontrar o valor de XD, né? Então XD vai ser igual a 3 mais 1, porque o menos 1 estava no segundo membro, passa para o primeiro membro positivo, né? Então XD vai ser igual a quanto? 4. Então calculamos o valor de XD, né? Agora falta calcular quem? O valor de
YD, né? Agora vamos calcular YD. Lembrando que YM é igual a 9 sobre 2, né? Então, YM é igual a YB mais YP sobre 2. E quem é esse YM aqui, professor? Tá aqui, ó, ele, ó. 9 sobre 2. Então, substitui, né? 9 sobre 2. E quem é aqui esse YB? O YB, ele deu também a coordenada para nós. A coordenada é 1, né? E o YD, não tenho. Dividido por 2, correto? Bom, deixa eu só pegar a minha tela aqui para puxar um pouquinho para cá. E agora temos o seguinte. Queremos calcular aqui, ó, mesma situação, ó, denominadores iguais. Ah, professor, eu posso fazer aqui produto do meio pelos extremos? Pode, vai dar o mesmo resultado, não vai alterar nada, tá bom? Só lembrando que como denominadores são iguais, você pode simplesmente simplificar eles e só trabalha aqui com o numerador, né? Então, fazendo essa simplificação, nós vamos ter que 9, né, é igual a 1 mais YD. Bom, queremos encontrar quem? O YD. Então, YD é igual a 9 menos 1. Quanto que é 9 menos 1? 8. Então, YD é igual a 8. Bom, queríamos encontrar, e o que ele pediu para fazer? Determinar a coordenada do vértice D. Quais são as coordenadas? Vai ser 4 e 8. Essas seriam as coordenadas aí dessa figura, né? Desse paralelogramo. Beleza? Então, nós fizemos o cálculo aí da terceira questão. Agora, eu vou pedir para você acompanhar no livro didático, que eu vou deixar uma missão para você, mas daqui a pouco eu falo, tá bom? Vamos aí para mais um exemplo. Vamos determinar mais um exemplo aí na sexta questão, que é bem legal essa questão aí. Vamos verificar. Vamos lá. Questão número 6. Em um triângulo ABC, as coordenadas do vértice A e do baricentro G são, respectivamente, 1 e 2, 3 e 4. Menos 4, né? Determine as coordenadas do ponto médio do lado BC. Então, ele deu um triângulo para você, ABC, né? E ele deu algumas informações. Bom, então ele diz o seguinte. Sendo M o ponto médio do lado BC, nós vamos ter o seguinte, ó. Que o XM vai ser XB mais XC dividido por 2. Lembrando que XB, nós temos aí a informação dele, né? Diz o seguinte, que nós temos aí, ó, 2, aqui, ó, o XB mais, multiplicando aqui, ó, meio pelos extremos, só lembrando, tá? 2 vezes XM é 2XM, e XB mais XC repete aqui. Ah, professor, por que eu não mantive aqui somente o numerador? Porque nós não temos denominador aqui 2, tá? Bom, então fazendo esse processo, ó, nós temos que 2XM, né, é igual a XB mais XC. Consequentemente, o YM é a mesma coisa, ó. 2 vezes YM vai ser igual a 2YM sobre YB mais YC. Perfeito. Feito isso, vamos agora determinar esses valores, né? Primeiro, vamos encontrar agora o XG, né? O XG também, ó, lembrando, calculamos XM, YM e XG. Agora vamos fazer o XG. Temos o XA, agora temos aqui a fórmula do triângulo. Olha aqui, gente, aqui é importante você prestar atenção, tá? Essas duas partes aqui nós já trabalhamos, que é ponto médio, né? E aqui temos a fórmula do triângulo. Olha aqui, ó, a fórmula do triângulo, para calcular o baricentro. Então, quem é XA? XA, ele nos deu aí o valor, né? Em relação ao ponto médio de A. E nesse caso é 1. Mais XA mais XB, né? Na verdade aqui, XA mais XB deu 1, mais 2XC deu 2x mais XM, né? Bom, fazendo aqui meio pelos extremos, vamos ter que x, ó, 3 vezes 3 vai dar 9, né? 9 menos 1 vai dar 8, 8 dividido por 2 vai dar 4, então o XM é igual a 4. Fiz direto porque eu acredito que você já sabe fazer produto do meio pelos extremos, é uma equação, nós queremos encontrar XM. Agora, do outro lado, queremos encontrar quem? Se encontramos o XM, falta encontrar quem? O YM, certo? Então, o YM vai ser dado YG igual a YA mais YB mais YC, que são os lados do triângulo, tá bom? Dividido por 2. Ele nos deu essa informação aqui, ó. YA mais YB é 2 mais 2YM sobre 3, né? Mesma coisa, ó, meio pelos extremos, fazendo esse processo, vamos ter 3 vezes 4, menos 12, menos 12. Menos 12 com menos 2 vai dar menos 14, né? Menos 14 dividido por 2 é igual a menos 7. Queremos determinar a coordenada, então
temos esses valores, correto? Então nós fizemos aí o estudo, né, do ponto médio e também aí quando for calcular o baricentro, né, e calcular também a média aí do triângulo retângulo. Eu vou mostrar para vocês o livro para você ver onde está identificando essas fórmulas. Só quero mostrar para vocês as fórmulas que vocês vão utilizar, tá bom? Vamos lá para o livro didático. Muito bem, né? A gente vai aqui dar uma pincelada no livro para você ver como é que a gente explorou, né, o ponto médio. Observem aqui, ó, que nós temos em relação ao segmento, né, como é feito o cálculo do ponto médio. Isso aqui é feito já nas séries anteriores, né, em relação aí a ponto médio, né, feito com o compasso, né, lembrando, feito com o compasso. Acredito que vocês tiveram essa aula. Bom, então, fazendo aí o cálculo de ponto médio, nós vamos ter aqui, ó, essa fórmula, né, xm e ym. O xm para calcular aí a coordenada em relação ao eixo x, ym para calcular a coordenada no eixo y, né? Lembrando que são pontos médios, ok? x1 e y1 são aí os valores que você terá que substituir na fórmula, tá bom? Esse x1 e y1 sempre vai ser dado para você calcular o ponto médio. Ou, se der aqui o valor do ponto médio, você precisará encontrar uma das coordenadas, tá bom? Bom, depois dessa parte, temos aqui esse exemplo, né? Que vai mostrar para vocês o ponto médio. Eu já até fiz um exemplo parecido como esse, né? Das coordenadas do baricentro de um triângulo. Eu tenho certeza que você conseguiu entender com exemplo em relação a ponto médio, né? Qual seria o ponto médio aqui. Mas se você tiver um tempinho, você resolve esse exemplo aqui para tirar a sua dúvida, tá? Coordenada do baricentro de um triângulo é a fórmula que eu quero mostrar para vocês, essa aqui, ó. Nós temos o xm, que é o ponto médio, né? xa mais xb dividido por 2. Então tá aqui, ó, a fórmula está aqui, ó. OK? Então xa mais xb e o ym seria ya mais yb dividido por 2, que vai ser 2ym, que é igual a ya mais yb. Só lembrando que nós chegamos nessas fórmulas lá na questão aí número 6, né? Que foi a questão número 6, que chegou aqui, ó, né, nessa situação, né? Onde nós aplicamos diretamente a fórmula. Bom, então a fórmula geral vai ser dada aqui, ó, com a média de xg, né? Então xa mais xb mais xc dividido por 3, né? Só lembrando que se xg está significando aí em relação a essa fórmula aqui, né? Cg é a distância, né, dos vértices, e yg é a mesma coisa. As duas fórmulas que eu quero que você aprenda, terceira série, é justamente as fórmulas, porque é através da fórmula que você vai conseguir aplicar, né? Bom, então a primeira questão nós já fizemos, né? Já tiramos aqui como exemplo para vocês. A segunda questão nós fizemos. A terceira questão e as demais questões a gente vai estar citando agora para vocês, tá? Acompanhe aí agora as questões que eu quero que vocês respondam. Vamos lá. Ah, professor, quais são as questões que eu tenho que fazer agora? As questões que você terá que resolver agora serão as seguintes, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês na hora da prática, né? Livro didático. Vamos lá para o livro didático. O livro didático, página 42, questões 4 e 5, tá bom? Somente a questão 4 e 5 na página 42. Livro de atividades, página 10 e 11, questão 12 e 13. Novamente, vou reforçar, pessoal, para você que está chegando agora, né, no grupo, para você que ainda não acessou aí as questões anteriores aí do livro didático e também do livro de atividades já foram solicitadas, tá bom? Se você, porventura, tiver alguma dúvida relacionada aí ao conteúdo de matemática, o professor Euler está disposto aqui para te ajudar a solucionar a sua dúvida, tá bom? Então, quais são as páginas para me resolver hoje, professor? Na aula de hoje, para entregar ao término do vídeo, né? Fazer aí ao término do vídeo, a aula. Será a página 42, a questão 4 e 5, apenas duas, né? E na página 10 e 11 do livro de atividade, a questão 12 e 13. Então, são 4 questões apenas, tá bom? 4 questões para a aula de hoje. Você vai responder e enviar aí no WhatsApp do professor Euler, tá bom? Que eu vou estar corrigindo com você para verificar se você acertou ou não, tá bom? Bom, por hoje vamos finalizando a nossa aula. Eu desejo a vocês aí um ótimo final de tarde, né? Tenho certeza que você vai conseguir aí resolver essas questões, tá bom? Conte com o professor Euler sempre. Um grande abraço, fique todos com Deus e até o nosso próximo encontro, tá bom, terceirão? Vamos lá, tchau, tchau.